Olá, eu sou o pastor Francisco. Gostaria de compartilhar com vocês a respeito de dois personagens na Bíblia bastante polêmico ou bastante pregado, bastante ensinado com relação a Jacó e Esaú. Eu gostaria de decorrer nesse assunto rapidamente. Nós leamos apenas alguns versículos aqui no capítulo de número 25, versículo de número 29. Diz assim: Jacó cozera um guisado e veio Esaú com ele. Nós sabemos que nessa passagem, para nós não tomarmos tempo, aí Jacó está fazendo um guisado e vem Esaú e pede: me dá um pouco desse guisado. Enquanto que Jacó fala: olha, vende-me o direito da sua primogenitura, eu te dou. Aí Esaú vai dizer: estou quase morrendo mesmo, que me serve esse direito de primogenitura? De forma que vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó. Ele vendeu. Fica claro no texto que ele vendeu. Jacó então cumpre, dá o guisado para ele comer. Depois dele comer, no versículo 34 diz assim: Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilha que ele havia feito. E comeu e bebeu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Então Esaú desprezou. O que ele desprezou? Ele sabia o que estava desprezando? Por certo, deveria saber, sim. Todos os filhos sabiam o direito que o primogênito tinha. O primogênito tinha direito a todas as bênçãos, as maiores bênçãos do pai. Herdavam as maiores bênçãos do pai. Não somente as materiais, como também as espirituais. Então, se nós formos falar só o que Esaú desprezou aqui, como está escrito, ele desprezou, todas as bênçãos advindas das promessas do próprio Deus. Deus abençoou Abraão, lhe fez promessa, passou essa promessa para Isaac, e agora Isaac passaria para o seu primogênito. Só que Esaú vendeu o direito de primogenitura, desprezou, banalizou esse direito. O que demonstra já um caráter de Esaú bastante distorcido, só por desprezar as coisas, a herança do pai e as bênçãos espirituais. O que foi diferente com Jacó, que desejou as bênçãos do pai, desejou as bênçãos espirituais e de forma legal ele a comprou. Ele a comprou. E para ficar bem claro que Esaú era uma pessoa de um caráter duvidoso, já antes de acontecer a bênção que o pai vai dar depois, vai consumar as bênçãos, quando Isaac já estava quase, nem enxergava mais, já estava quase velho, ele vai chamar os filhos para abençoá-lo. Mas bem antes disso, olha o comportamento de Esaú, aqui no capítulo de número 26 e versículo 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Berzemate, filha de Elon, Eteu. E foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Ele já desagradava os pais, já contrariava os pais, né? Já não tinha a tendência a manter tradições, porque geralmente se casavam com parentes. Ele aí casa-se com mulheres que não tinha nada a ver com a linhagem, com a família, e foi, como diz o texto, para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Depois, quando Isaque já estava velho, eles vão ser abençoados por Isaque. Vai receber cada um a sua herança. O nome Jacó, o que significa o nome Jacó? Do hebraico, Yaakov. Aquele que nasce agarrado ao calcanhar, porque foi assim que ele nasceu. O que significa o nome Esaú? Peludo. Porque quando ele nasceu, viu que ele era cabeludo, peludo, colocou o nome dele, cabeludo, peludo. E esse foi o nome dado. Este foi o nome dado. Antes dele nascerem, ele se mexia muito no ventre de Rebeca. Mexia tanto que Rebeca chegou até a orar a Deus. Meu Deus, o que está acontecendo? E Deus respondeu a oração dela e revelou para ela algo importante. Disse Deus:
duas nações há no teu ventre. Duas nações se dividirão do teu ventre, e o maior servirá ao menor. Ela não passou essa informação para Isaac. Ficou no seu coração. Quando chegou no tempo dele serem abençoados, no capítulo de número 27, ali vai acontecer a bênção que o pai vai dar para cada um. Bem, será que Jacó é enganador? Será que Jacó merece esse título? Aonde ele engana? Deus seria o Deus do enganador? Como excessivamente a gente podemos ver na palavra de Deus? Se nós pegarmos todas as passagens onde Deus se dirige como Deus de Jacó, o forte de Jacó, entre outras passagens, nós ficaríamos mencionando texto após textos. Mas temos alguns salmos que poderemos mencionar. O salmo de números 81, verso 1, que diz: exaltai a Deus, jubilai ao Deus de Jacó, cantai com júbilo ao Deus de Jacó. O salmo de número 75, verso 9 diz: cantarei louvores ao Deus de Jacó. O salmo de número 114, verso 7 diz: treme terra na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. O salmo de número 46, no versículo 6 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O versículo 7 do Salmos 46 diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é nosso refúgio. Já mencionamos. Deus também se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, na verdade, eu vejo Jacó sendo plenamente abençoado, de forma que eu gostaria de ser tão abençoado como foi Jacó. Eu gostaria de ter tantos momentos íntimos com Deus como teve Jacó. Vamos ver? Então, da onde nasce essa ideia de Jacó sendo enganador? Da onde nasce? Onde as pessoas pegam, empregam, ensinam, faz conjectura. Mas eu quero mostrar no texto. Deixa a Bíblia falar. Vamos deixar a Bíblia ter razão. Então Deus é Deus de Jacó. Eu sou o Deus de Jacó. E da onde nasce então essa ideia? Muito bem, vamos ver aonde nasce? Capítulo 27, versículo de número... Vou ler a partir do versículo 8, porque eu quero enfatizar que Jacó, ao contrário de Esaú, era obediente. Ele era obediente aos pais. Ele era obediente à mãe. Agora, em algumas Bíblias, a gente tem que tomar cuidado com a epígrafe. Em alguns lugares, a epígrafe até ajuda, mas em alguns lugares ela atrapalha. Ela fala uma coisa, mas o texto diz outra. Né? Então aqui, quem que enganou quem? Vamos lá. Ora, pois, versículo 8 do 27. Diz Rebeca a Jacó: agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que te mando. Vai agora ao rebanho, traz-me 2 cabritos, e eu farei dele um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Você leva e será abençoado. Veja o que diz o versículo 11. O que disse Jacó? Disse Jacó à sua mãe, Rebeca: não, mãe, eis que eu sou, Esaú, meu irmão, é peludo, e eu liso. Versículo 12. Porventura me apalpará meu pai, e serei aos seus olhos visto como enganador. Eu não quero ser enganador, eu não sou enganador, eu não quero ser, mas eu serei visto como enganador. Assim, eu trarei sobre mim maldição e não bênção. Veja o que diz a sua mãe. Disse sua mãe, versículo 13: meu filho, sobre mim seja esta maldição. Se acaso houver maldição, que caia sobre mim. Somente obedeça a minha voz e traze-vos. Então ele, obediente à mãe, foi e fez. E Deus não faz nada para impedir. Até porque, legalmente, diante de Deus, Esaú
já tinha perdido a sua o seu direito de primogenitura lá quando ele vendeu. Lá quando ele vendeu, ele estava assim, desprezando o próprio Deus, desprezando as bênçãos de Deus, desprezando a herança de Deus, desprezando as bênçãos do Pai, que eram proféticas. As bênçãos de Deus na vida de Abraão eram proféticas. As bênçãos espirituais, as bênçãos a Isaac eram proféticas, materiais e espirituais. Por Deus prometeu uma grande nação. Então, de onde nasce esse título de enganador? Nasce do capítulo 27, versículo 35. Vamos prestar bem atenção em quem fala. Isaac, não sabendo, quando veio Esaú da caça, ele fala, mas eu já comi. Falou, não, mas pai, eu estou trazendo agora. Falei, então quem foi aquele lá? Aí ele disse, Isaac disse, 35, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Porque Isaac não sabia. Ele não sabia que Deus já tinha previsto e não determinado, né? Em versículo 36, disse então ele, no caso agora é Isaac, não foi o teu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou. Olha que mentiroso, 2 vezes me enganou. Quando ele enganou? Ele enganou, Jacó enganou lá quando ele vendeu de forma liberal, de forma livre, o seu direito de primogenitura? Não, ele fez porque banalizou. Pela concupiscência da carne, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Talvez achou até que aquilo lá seria uma brincadeira. Mas Deus não permitiu aqui que ele enganasse Jacó. Como é que ele está requerendo alguma coisa que ele vendeu agora? Ele vendeu, Jacó pagou o preço, agora ele quer o quê? Reclamar do quê? Ele vendeu. E veja bem o que vai acontecer. Ele vai dizer, 2 vezes me enganou. Minha primogenitura me tomou. Onde? Então ele vai colocar um título a Jacó, enganador, que era dele, que é dele, porque ele é enganador. Porque ele vendeu a bênção e agora quis ficar com a bênção. Muito bem. Aí ele pergunta, tu não reservou nenhuma bênção para mim, meu pai? Aí o pai fala, veio ele, eu abençoei ele sobre teus servos, sobre todos os seus servos, sobre o trigo, moço, tenho fortalecido. O que te farei a ti, meu filho? Ele disse, meu pai, não tens somente uma bênção para mim? E levantou a sua voz e chorou. A Bíblia, no contexto, vai dizer assim, que com lágrima buscou, mas não achou lugar de arrependimento. Por quê? O que ele fez foi muito grave. Ele desobedeceu. Ele negligenciou a maior bênção. Muito bem, mas vamos ver. Será que Jacó é um cara enganador? Como que Deus abençoa tanto uma pessoa enganadora? Nunca vi Deus abençoar uma pessoa que comete um erro e Deus vai abençoando essa pessoa. A Bíblia fala que aquele que pratica de engano não permanece. Mas veja bem, logo depois, o irmão ainda cheio de querer, cheio de razões, vai querer ainda ficar nervoso e querer matar o irmão. O que Rebeca, então, chama Isaac e fala, vamos mandar o nosso filho lá para Padan. E ele, obediente, mais uma vez, aos seus pais, pega e vai para Padan. E chega num determinado lugar, ele vai deitar, onde tem aquela passagem maravilhosa, que todos nós conhecemos, da escada de Jacó. Ele deita ali, e ele tem um sonho. E nesse sonho, que ele viu uma escada, anjos de Deus desciam e subiam. E Deus lhe falou, lhe fez promessa, capítulo 28 de Gênesis, versículo 15, eis que estou contigo, Deus falando para Jacó, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra em que está deitado,
porque te não deixarei até que haja cumprido o que tenho falado para você. No outro dia, Jacó, maravilhado da revelação de Deus, desse privilégio de poder usufruir dessa revelação maravilhosa, ele entusiasmado, ele vai falar quão terrível esse lugar. Em outras palavras, terrível aqui não tem uma conotação feia, negativa, terrível, de maravilhoso, de grande temor, de grande revelação. Quão terrível esse lugar! Ele reconheceu a presença de Deus na vida dele, naquele lugar, e ele falou ao Senhor: se tu fores comigo nessa viagem que faço, dando pão para eu comer, vestido para eu vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, tu serás meu Senhor, e em tudo que eu ganhar, eu te darei o dízimo. E ele continua a sua trajetória. E ele chega lá em Padã Arã, na casa de Labão. Ele conhece Raquel. Raquel, aquela mulher linda, ele se apaixona por Raquel. E ele vai pedir para Labão a sua mão. Labão fala: eu te darei, porque é melhor dar para você do que para uma pessoa estrangeira. Se você trabalhar 7 anos. E ele vai trabalhar 7 anos. 7 anos por Raquel. Só que esses 7 anos foi os 7 anos de maior felicidade para Jacó. Foi 7 anos de alegria. Ele mesmo vai testemunhar assim, ó. Capítulo 29, versículo 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que ele a amava. Então esses 7 anos foi tão insignificante, foi 7 anos de alegria na vida de Jacó. Deus abençoando, Deus continuando abençoando Jacó. Quando ele vai no casamento, Labão lhe dá Leia como mulher. E ele, quando reconhece Leia, depois do outro dia, reconhece Leia, falou: o que é isso que você fez? Eu trabalhei 7 anos por Raquel, você me dá Leia? Falou: na nossa cultura, não é permitido que a mais nova case antes da mais velha. Trabalhe mais 7 anos mais 7 anos e te darei por Raquel. Cumpre os dias desta e trabalhe mais 7 anos. Ele vai cumprir os dias de casamento e depois não fica mais 7 anos para ter Raquel. Ele já vai ter Raquel. E tudo isso também foi uma contribuição até para que ele pudesse, como Raquel era estéril, ele, através de Leia, através das concubinas, a promessa de Deus, feita para Abraão, confirmada em Isaque, estava agora sendo real na vida de Jacó. Começam a nascer os filhos, da onde mais tarde vai vir a nação israelita, da onde vai nascer ali 12 patriarcas, os 12 que compõem cada tribo de Israel, para gerar, no futuro, a nação israelita. Deus abençoa Jacó, como no Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme o Senhor, feliz será e te irá bem, a tua mulher será como videira frutífera ao lado de tua casa, e os teus filhos como os plantas de oliveira à roda de tua mesa. Então isso para Jacó foi uma bênção também. Quando cumpriu os 7 anos, que deu 14 anos, ele fala: bem, agora já encerrou. Aí Labão até reconhece que ele foi plenamente abençoado. O rebanho de Labão se multiplicou muito com a presença de Jacó ali. Jacó era tão abençoado que abençoava até os outros. Isso está no texto. Aí ele vai dizer: qual é o teu salário? Aí Jacó fala: bem, o meu salário pode ser as salpicadas e as malhadas e os morenos, os bodes morenos, as ovelhas morenas, porque na verdade era o que o rebanho menos concebia. E eu vou colocar a distância entre o teu rebanho e o seu, para que quando no futuro você vê o meu rebanho, vocês não tenham nenhuma desconfiança. E o que vai acontecer? Numa revelação que Deus dá para ele,
porque sabia que Labão poderia querer enganá-lo, o que tentou muitas vezes e não conseguiu. Deus revelou para Jacó num sonho. Isso está registrado no capítulo de número 31, versículo 10, que em sonhos ele viu que os bodes que cobriam as ovelhas eram salpicados e malhados. E Deus lhe instruiu para colocar galhos de álamo e descascado onde as ovelhas iam beber água, e ali elas concebiam. Deus viu isso, Deus revelou isso para Jacó, de forma que o rebanho de Jacó se multiplicou muito, se multiplicou tanto, que um dia Labão já começou a olhar de forma indiferente, os filhos de Labão começou a olhar de forma indiferente, e Labão, segundo a informação de Jacó mais tarde, Labão tentou mudar 10 vezes o salário de Jacó, dizendo: olha, só está dando salpicada, a salpicada vai ser minha. Aí Deus falava para Jacó: tira as varas, e só dava ovelhas brancas. Quando dizia: os morenos serão meus, só dava salpicadas e malhadas. De forma que Deus abençoou poderosamente Jacó. Jacó foi plenamente abençoado. Para o vídeo não ficar muito comprido. Então, de onde ele vem? Qual é a importância, então, da mudança do nome? A mudança do nome não foi porque o nome dele era negativo. É porque agora Deus queria confirmar a herança de uma nação. E o nome Israel tinha mais uma conotação mais com relação à pátria, a nação que já tinha nascido de Jacó. Porque o nome Israel significa príncipe com Deus, ao lado de Deus, que luta com Deus, que prevalece com Deus. Com Deus. A partir daí, quando a turma diz que é a partir daí que ele foi abençoado, a gente não vê. Ele sempre foi abençoado. Mas a partir daí, se nós formos colocar dentro de uma matemática, ele teve algumas tristezas depois. Porque Raquel morreu, E algumas coisas vão acontecer. Mas o que fica disso aí é que Jacó é vencedor. O que diz Deus através de Miqueias? Capítulo 1, versículo 1. Eu vos amei. Aí eles dizem: e quem vos me amou? Não foi Esaú, filho de Isaac? No entanto, Deus fala: no entanto, amei Isaac e aborreci Esaú. Amei a Jacó e aborreci Esaú. Então, como que diz para nós encerrarmos aqui com um texto que define tudo isso aí? Poderíamos falar muito mais, mas ficaria cumprido aqui a nossa palestra. No capítulo 12 da carta aos Hebreus, versículo de número 16, o que está escrito lá? Ninguém seja fornicário ou profano como Jacó, como Esaú. Ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o direito de primogenitura. Por um manjar vendeu o direito. Ninguém seja como ele. Ninguém seja como Esaú, profano. Mas sejamos como Jacó, porque Jacó vai gerar uma nação. Deus vai abençoar Jacó. A nação israelita nasce de Jacó. O Messias nasce de Jacó. A salvação nasce desse povo. Mas e Edom? Que são herdeiros, são filhos de Esaú? Edom, uma nação ímpia, uma nação que adorava deuses estranhos, uma nação que aborrecia o povo de Deus, uma nação que aplaudia as nações vizinhas quando fazia algum mal para com Israel, como permissão, até do próprio Deus, como castigo. Eles aplaudiam quando as nações vizinhas vinham e usava de perseguição contra o povo israelita. Como está escrito.
no Salmo 137. Mas Jacó sim, Jacó foi abençoado. Eu quero ser abençoado como Jacó. Você não gostaria? Até o próximo vídeo em nome de Jesus.